Olá, neste vídeo vou fazer a análise ao relatório e contas do primeiro semestre do exercício financeiro 22-23 da SEDUC do Futebol Clube Paços de Ferreira. Como sempre, a estrutura do vídeo será primeiro a demonstração de resultados e depois o balanço. Vou fazer um pequeno parênteses para resumir as diferenças entre os dois modelos de sociedade desportiva que vigoram em Portugal. O Paços está incluído na minoria que mantém a gestão do futebol profissional de forma pura, ou seja, 100% controlada pelo clube. Duvido que o problema tenham sido os requisitos mínimos de capital e suponho que a decisão tenha passado pela direção com o respaldo dos sócios. Os resultados deste primeiro semestre foram inferiores aos obtidos no período homólogo e isto ocorreu por um conjunto de fatores que vamos aprofundar. Começamos com as rúbricas de rendimentos, que tiveram comportamentos opostos. As vendas e prestações de serviços desdobram-se em várias sub-rúbricas. As vendas são naturalmente a comercialização de produtos alusivos ao clube, seja na loja do Castor, física ou online. Na publicidade, centrei-me nas marcas inscritas no equipamento de jogo da equipa, embora sejam de considerar muito mais formas de publicitar empresas, como por exemplo nos painéis em redor do relvado, e muito mais patrocinadores para além destes. Os direitos televisivos são destacadamente a maior fonte de receita do Paços e assentam no negócio feito com a nós. De acordo com o número de jogos realizados em casa para o campeonato, pode calcular-se que cada jogo rendeu 308 mil euros. Em teoria, e contando com a temporada 22-23, o contrato terá ainda a duração de 4 épocas. Observou-se uma grande queda na bilheteira, mas é conveniente dizer que no período transato houve 2 jogos para a Liga Conferência e 9 para o campeonato, mesmo não esquecendo que na altura ainda existiam muitas restrições devido à pandemia. É ainda de relevar que o Paços só tinha recebido na Mata Real um dos primeiros 5 classificados na Liga, por isso não é difícil de adivinhar que o segundo semestre terá mais público no estádio e, por conseguinte, mais receita. Nas competições, assumo que caibam prémios pela participação e desempenho nas taças internas, cujo percurso foi muito semelhante ao verificado no primeiro semestre de 21-22. Há então uma diferença gigantesca de valores por explicar. Em consequência do 5º lugar obtido na Liga Bwin na época 2021, o Paços qualificou-se para a terceira eliminatória da primeira edição da Liga Conferência a acontecer em 21-22. Apesar de não ter tido sorte com o sorteio no play-off, principalmente porque a UEFA não permitiu aos adeptos do Tottenham a viagem a Portugal, o Paços conseguiu amealhar um montante bastante considerável, que distorce a comparabilidade entre os relatórios. A rúbrica Outros Rendimentos contabiliza essencialmente as transferências de jogadores, que neste período foram de valor quase 2 vezes superior ao atingido em 21-22. Como de forma direta não são discriminados os 3,3 milhões, tentei arranjar maneira de chegar lá. A única ajuda é a informação de que os valores inscritos são líquidos do valor contabilístico do passe. Numa nota referente à parte do ativo, mas da maior importância para o que vou demonstrar à frente, é dito que o valor de aquisição dos jogadores contém as comissões pagas. Neste relatório não há elementos sobre os jogadores comprados nem os respectivos valores, só que é possível encontrar esses dados no relatório anual 21-22. É também possível encontrar um quadro relevante para a análise e uma nota que dá a conhecer a parte do passe do Sérgio Oliveira que pertencia ao Paços. Da minha pesquisa, os 3,3 milhões resultaram da alienação dos passes do Eustáquio e do André Ferreira e do recebimento dos 15% da SAD do Porto. Vou ao caso prático do Eustáquio para mostrar aquilo que é a amortização, o valor líquido e o apuramento de uma mais-valia. Como o relatório anual 21-22 vai até junho de 2022 e a venda do jogador foi feita em julho, podemos considerar como valor líquido do passe aquele que é apresentado na última coluna do quadro. Em números redondos e de forma simples, a alienação do passe deste jogador garantiu ao Paços um valor próximo dos 2,24 milhões.
Não esquecendo que a sociedade não detinha 100% do passe dos jogadores e relembrando a cláusula sobre o passe do Sérgio Oliveira, não consegui chegar ao valor certo, mas não fiquei muito distante. Provavelmente houve jogadores que supostamente saíram a custo zero ou cujo montante de transferência não foi revelado e que contribuíram para este bolo. Dos rendimentos, passamos para as duas principais rúbricas de gastos. Os fornecimentos e serviços externos registam todos os gastos inerentes à atividade desenvolvida pela SEDUC. Pelo peso no total, destaco as comissões, que seguramente irão abater ao que foi conseguido na sub-rúbrica cedência de jogadores. Pelo interesse que possa suscitar, dou atenção às rendas e alugueres, que contêm a renda paga ao clube pela utilização e exploração do estádio. Os gastos com o pessoal tiveram os treinadores a inflacionar o seu total, já que a componente dos jogadores se manteve quase constante. Não sei se a explicação está na troca de treinadores durante o espaço de 6 meses e se está contabilizado algum tipo de compensação pela rescisão dos contratos. O que é certo é que subiu de forma muito pronunciada. Sintetizando, os resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos decresceram devido à conjugação de 3 fatores. A queda nas vendas e prestações de serviços porque o Passos não se qualificou para nenhuma prova europeia, a subida dos fornecimentos e serviços externos pelo aumento das comissões a pagar e o incremento nos outros ganhos, fruto das transferências de jogadores. Até ao resultado líquido, chateia-me não estar explicitado no relatório de onde vêm os quase 300 mil euros nos juros e gastos similares suportados que pressionaram a queda nos lucros. Seguimos com o balanço, olhando primeiro para o ativo. Ainda que não seja a rúbrica mais preponderante para o total, vamos nos focar nos ativos intangíveis, que é onde está o valor do plantel. O passe de um jogador entra no ativo intangível pelo seu valor de aquisição. Podemos ver que o Passos não fez nenhuma contratação nesta primeira metade do exercício, mas teve um abate de sensivelmente 60% do ativo bruto, que se reporta à retirada do passe do Eustáquio. O mesmo aconteceu nas amortizações acumuladas. Em relação aos jogadores que se mantiveram no plantel, houve amortizações a refletir nas contas. Os 64 mil euros são atribuíveis a um ainda mais pequeno lote de jogadores que continuam a ter valores por amortizar. Neste período, o jogador com maior valor contabilístico era o Juan Delgado. Interessa sublinhar que este é apenas o valor contabilístico, que depende inteiramente daquilo que a sociedade pagou pelo passe do jogador. Não se trata, e em muitos casos está longe de ser, o valor de mercado. No passivo, teria interesse que o relatório desse algum pormenor acerca das rúbricas que mais pesam, só que isso não é feito, por isso só consigo mostrar o que está por trás dos financiamentos obtidos. O mais curioso é que, à imagem daquilo que faz o principal rival do Passos, a sociedade também antecipa receitas. Em concreto, as que foram negociadas com a nós no âmbito do contrato dos direitos transmissivos. Por cima desta situação, há uma estranha forma de financiamento que é anunciada, os contratos mútuos com agências de futebolistas e treinadores. Há uns anos, a FIFA proibiu a partilha de passes entre clubes e empresas criadas para o efeito, mas isso aparenta ser o caso aqui. De certeza que não é, só que não consigo fazer outra leitura. Isto assumindo que estes valores não dizem respeito a comissões a pagar, porque esses valores deverão estar refletidos na rúbrica fornecedores. Por último, é de salientar que a SEDUC saiu da falência técnica em razão do lucro obtido no período. Este vídeo fica por aqui. Espero que tenham gostado desta análise e não se esqueçam de subscrever o Contábil. Até breve.